Olá pessoal, agora eu vou estar fazendo a gravação aqui de mais um dia do treino, falando sobre a saúde espiritual. Interessante o texto bíblico que hoje vou estar conversando com vocês. Fala quando Jesus, depois de preso no Getsêmani, a agonia que ele teve em pedir para que o Pai livrasse ele daquele cálice, e ele, sendo muito sincero dentro das suas condições, ali expressando a sua humanidade. E depois ele então é preso, traído pelo seu discípulo Judas por um beijo. E depois ele é preso e levado ao sumo sacerdote. E lá no capítulo 18 de João, no verso 19, diz assim: enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: eu tenho falado abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto deu um tapa no rosto dele. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou. E Jesus respondeu: se eu disse algo mal, prove que é mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Interessante, né? Talvez o tema dessa reflexão seria o dia da injustiça. Você já foi injustiçado em alguma situação? Você já foi mal interpretado? Você de alguma maneira sofreu alguma injustiça? Foi julgado por aquilo que não fez? Interessante, né? Jesus passou por isso. Só que vamos reconhecer aqui as devidas proporções e põe devidas proporções. Nós estamos falando do Deus Emanuel, do Deus conosco, do Deus que se fez homem e habitou entre nós. Qual era a culpa de Jesus? Porque ele falava a verdade? Qual era a culpa de Jesus? Porque ele de fato era o Messias prometido e ele disse o que ele disse porque ele era o que ele era. Mas por causa da inveja, por causa da discordância, por causa talvez da competição, talvez porque o cargo de Jesus ou a sua influência no meio do povo, dos discípulos, iriam de fato tirar o poder daqueles que dominavam? Pense nisso. E talvez você em algum momento na sua vida, ou agora, nesse momento, você está passando por alguma injustiça. Saiba que o Mestre Jesus passou por isso. E de uma certa forma, né, humana, porque ele era 100% Deus, porém 100% homem, se esvaziou dos atributos de Deus, como diz a palavra. Ele sentiu aquela dor. Ele sentiu o golpe da injustiça, dizendo: se eu falei algo mal, prove. Se eu fiz algo que está errado, fale por quê. Mas por que você me bate desse jeito? Muitas vezes nós não sofremos com um soco literal, né? Mas nós sofremos por golpes na nossa alma, na nossa vida, nas nossas emoções, por injustiças que ouvimos, mas que possamos nos identificar como Cristo, que não revidou. Que Deus te dê força, que Deus te dê graça, e a todos nós. Deus abençoe.